Olá, como vai? Estamos aqui hoje para o meu segundo vídeo. Vou ler três versículos de 1 Coríntios 1, 27 a 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Eu vou tentar estar com vocês aqui todos os domingos, fazendo o meu vídeo. Eu estou lendo esse livrinho aqui, ó. Dá para enxergar? Acima bastante. Introdução à Nova Ordem Mundial, de Alexandre Costa. Provavelmente vocês já ouviram sobre a Nova Ordem Mundial, mas em livros eu comecei a ver agora. Eu estava lendo esse livro aqui, logo nas primeiras páginas, eu vi um texto que ele exemplifica muito bem como começou o meu processo de identificação política. Tem gente que pensa que crente não tem que se envolver politicamente, principalmente se candidatar. Eu não creio que pastores, meu marido é pastor, devam se envolver em movimentos políticos no sentido de tomar partido. Por quê? Pode afastá-lo do foco ministerial, que precisa de muito envolvimento, mas daí achar que cristão não deve se posicionar politicamente é um grande erro. Não só cristão, mas o povo todo. Não importa credo, não importa a posição social, o grau de escolaridade. Tem que conhecer um pouquinho sobre política para conhecer seus representantes e votar. E vamos imaginar que todos fossem cristãos? De onde sairiam os governantes para tantos estados? Também eu não penso em me candidatar. Primeiro porque eu não tenho estômago, mas também não tenho nem saúde, nem idade para negociar. Mas o povo brasileiro, com essa de que não me meto em política, deixou para uma maioria que é ambiciosa, que é corrupta. E deu no que deu. Um país com tantas riquezas e um povo tão carente. Enquanto os corruptos decidem as nossas vidas, comendo suas lagostas, passando férias lá em Dubai, aterrissando em aeroporto particular para fugir do assédio do povo, principalmente da crítica do povo. Mas voltando ao assunto, como eu disse no vídeo de apresentação, eu me incomodava com as mentiras que eu vi. Quem não assistiu meu vídeo de apresentação é bom, dá uma olhadinha, dá lá o seu like. Não se esqueça de inscrever no meu canal, caso você ainda não tenha se inscrito. Me divulgue para que o meu canal alcance relevância. Eu não sabia como era importante entender de política para fazer as minhas escolhas, principalmente na profissão que eu tenho. Todos os anos de eleição, eu votava em amigos da mesma religião. Eu votava em indicados de amigos. E eu não percebia, eu nem procurava muito saber, porque eu falava assim, eu sei lá se isso é verdade. Então eu confiava muito no discernimento dos outros, sem escolher com minha própria consciência, sem procurar saber o histórico daquele que estava se reelegendo ou se elegendo pela primeira vez. Nós sabemos que a maioria das pessoas votam por uma indicação ou um interesse próprio. Eu acho que eu já votei muito por interesse próprio. Principalmente um prefeito que eu ouvia dizer que não trata bem as pessoas da minha profissão. Aí a gente já recanteava, sem procurar saber se essa pessoa, em relação a outra, quem é que faz mais? Pela cidade e pelas pessoas em geral da cidade, não por mim. Vota-se hoje em dia por um cargo, assessor, diretor, por uma cesta básica, por R$50, às vezes até menos, por
uma vaguinha nos serviços gerais, porque as pessoas têm necessidade, realmente o desemprego força isso. Mas em 2018 foi diferente. Em abril, eu conheci o mito. O mito. Eu nunca tinha ouvido falar sobre ele. Talvez eu tenha até recebido algum vídeo de WhatsApp, mas não me interessei. Eu já interessava em guardar notícias de política, mas era tudo notícia esquerdista. Eu não tinha noção. E quando eu comecei a ouvir sobre o Bolsonaro, no local onde eu trabalho, principalmente, era só depreciação, só depreciação. Mas eu assisti algumas entrevistas com ele e eu gostei e fiquei cismada. O que mais me chamou a atenção foi que as pessoas o chamavam de homofóbico. Procurei saber a razão e achei isso um exagero. E isso me deu mais vontade de pesquisar. Como eu estava indefinida, comecei a assistir vídeos de outros candidatos e até me interessei por um tal de Amoedo, mas logo caiu a máscara e eu vi que não tinha muito a ver com os meus ideais conservadores, que eu nem sabia que eram conservadores. Dessas lives que eu via, desses canais, eu ouvi muito antipetista. Antipetista, não disse direita conservadora, são antipetistas. Mas por que eu me interessei? Eu já andava muito assim, insatisfeita com o PT. Várias leis ou tentativas que eu soube através do WhatsApp, que hoje em dia estão querendo tirar de nós. E coisas relativas à ideologia de gênero, à criação em relação aos filhos, a forma de corrigir. Eu falei, gente, eles estão se metendo muito com o poder da família, dos pais com os filhos, isso não está certo. Leis para penalizar pais, isso é muito perigoso, mesmo que existam pais que não são pais. E lá no trabalho, teve dias no trabalho que no horário do lanche, em que eu vi as pessoas falarem muito mal do atual presidente. Mas isso aí, tudo bem, opinião. Mas eles começaram a falar muito mal das pessoas que se interessavam em ser eleitores do presidente. E usavam palavras que rebaixavam tanto, ridicularizando tanto o pensamento contrário para calar o opositor. Esse episódio me revoltou muito intimamente. Isso me deu muito mais coragem para tomar a minha decisão. Na próxima ocasião que eu tive a oportunidade, eu declarei a minha decisão e não mais me calei. Assisti alguns canais que pensavam um pouco diferente em relação à ditadura, outras coisinhas mais. Só que muitos desses canais que eu assistia, apesar de ter me aberto os olhos, agradeço, obrigada, mudaram de opinião. Caiu um pouquinho a máscara. De todos os canais que eu assisti, na época eu conheci o canal da Paula Marisa, porque eu assisti um vídeo dela sobre ideologia de gênero. E eu fiquei muito interessada, porque eu tinha muita afinidade com as pautas conservadoras. E aí, gente, conheci finalmente quem? O guru da direita. Isso mesmo, conheci o Olavo de Carvalho. Certa vez, comentando sobre o Olavo, comentando sobre algumas coisas que eu tinha ouvido sobre nova ordem mundial, teoria da conspiração, com uma pessoa do trabalho, ele riu de mim sobre o lance da teoria da conspiração, essa pessoa, e colocou o Olavo de Carvalho abaixo de zero. Uma das coisas foi querer colocá-lo como um analfabeto sobre o que ele falava, porque ele não tinha se formado em filosofia, não tinha terminado o curso. E juntou-se um outro colega que endossou, riu, fez chacota. E eu me encolhi tanto, me senti tão idiota. Mas eu não desisti, eu não esmoreci. Fui pesquisar sobre o Olavo e descobri apenas que ele era autodidata. Ele começou
a estudar sobre pensamentos que saíam da hegemonia. Se eu fosse fraca de caráter, eu teria sucumbido, mas mesmo encolhida, eu fui à luta. E o que eu posso falar mais sobre isso? Lembre-se que eu falei para vocês sobre um texto que eu vi no livro que eu estou recomendando para vocês, A Nova Ordem Mundial. Na página 20, fala assim, 20 e 21, vou ler para vocês. Teoria da conspiração. Uma das armas mais usadas para evitar a resistência é a desqualificação. Desqualificar o adversário tem sido a fórmula de dissimulação preferida por falsários e espertalhões de toda a espécie que, diante da impossibilidade de refutar uma informação, recorrem ao recurso covarde de desqualificar o emissor para desviar o foco da discussão e fugir do confronto com a realidade. O truque da desqualificação funciona ainda melhor quando é planejado com bastante antecedência. Se a sua eficácia é comprovada, quando utilizado como reação, seu uso premeditado se aproxima de ciência. Engenheiros sociais identificam o germe de ideias prejudiciais aos seus projetos e passam a desqualificar prematuramente o seu conteúdo e os seus expoentes por meio de várias artimanhas. Filmes, livros, programas de TV e até músicas passam então de forma até espontânea ridicularizar hábitos, ideias e condutas que não estejam de acordo com os interesses não declarados, mesmo quando sutil. A estratégia é quase sempre ampliar e distorcer características comuns aos indivíduos que diferem da maioria por não aceitar passivamente a doutrinação. O rótulo de teórico da conspiração é um exemplo cristalino de como a estratégia funciona. O fenômeno é certamente mais antigo, mas desde a década de 1980 existem esforços muito maiores, enormes, para classificar como paranoico todo aquele que desconfia das verdades decretadas ou consensuais. Ao longo dessas décadas, o estereótipo foi consolidado e o senso comum indica que todas as informações muito diferentes do que a mídia apresenta são teorias da conspiração, saídas da cabeça de malucos paranoicos, e, portanto, essas ideias devem ser descartadas. Seus defensores devem ser desprezados e, em alguns casos, merecem até ser presos, executados. Frente a uma realidade diferente do esperado, inferior aos anseios ou mesmo quando oposta ao consenso, as pessoas tendem a reagir de duas maneiras diferentes, que costumam corresponder a traços de sua personalidade ou de seu caráter. A forma correta de reação, no meu entender do autor, é aquela que procura primeiro compreender a mensagem para então remetê-la à experiência pessoal e à realidade. Foi isso que eu tentei fazer. A outra forma de encarar o espanto de se deparar com um mundo diferente do que seus gurus insistem em repetir, os gurus, é desprezar a mensagem antes mesmo de conhecê-la. E assim que possível, pregar-lhe o rótulo de teoria da conspiração. Para os primeiros, acredito que o livro possa ser útil. Você é esse que quer buscar ter sua experiência? Meu leitor ideal é aquele que busca a confirmação ou refutação antes de formar juízo sobre a informação recebida. Tenho observado que as pessoas que pensam assim tendem a compreender melhor em menos tempo e com muito mais profundidade. Vou parar, que o vídeo deve estar muito longo. Deus abençoe e um bom domingo para todos vocês. Beijo.